Abra sua Bíblia. Apocalipse 19. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas palavras são as verdadeiras palavras de Deus. Se você ler o capítulo de número 19, você vai ver que aqui Deus está reinando, e que o que está sendo celebrado aqui é as bodas do Cordeiro, e é mais que feliz, é pleno de felicidade aquele que, os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim: tudo está preparado. Agora abra sua Bíblia em Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo de número 14. Nós vamos ler Lucas capítulo de número 14. E nós vamos ler a partir do versículo de número 15 até o versículo de número 24. A leitura está aí. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. É gostoso estar à mesa neste reino? Não é maravilhoso? Agora imagina estar à mesa no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Diga comigo: tudo está preparado. Para fixar, tudo está preparado. Para fixar, tudo está preparado. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se-lhe. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei-me com minha esposa. Diga assim: graças a Deus. Casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Onde Jesus disse essas palavras? Se você ler o capítulo de número 14, Jesus, irmãos, está jantando na casa de um homem importante, de um fariseu. E esse jantar era num sábado. E Jesus detectou que tinha um homem doente lá. E o homem doente era um hidrópico. Pastor, o que é isso? O homem tinha edemas.
podia ser no tórax, podia ser no abdômen, podia ser nas pernas. E o hidrópico, ele tinha muitos fluidos, que podia ser pus e que podia ser retenção de líquido. Mas o texto sagrado diz que Jesus cura este homem. E ele está lá comendo na casa deste importante religioso. E o homem é curado no sábado. E Jesus faz uma pergunta para aquelas pessoas que estão aí. Qual será de vós o que caindo-lhe um poço em dia de sábado, jumento ou boi, e não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. E neste mesmo lugar, Jesus começa a dar um ensinamento sobre humildade. E a ideia aqui é a seguinte: é muito fácil eu convidar uma pessoa do meu convívio, uma pessoa da sociedade, da alta sociedade. É muito fácil eu convidar um amigo rico para ir à minha casa almoçar, jantar. Mas você quer ser bem-aventurado? Convida os pobres para a sua casa. Convida os doentes. Convida os mancos. Convida os cegos. Convida os aleijados. Começa a convidar a fazer uma refeição com você aquela pessoa que não vai poder te retribuir este favor, este convite. E então no dia da ressurreição do Senhor, então você será lembrado diante de Deus pelo que você fez. Mas quando você convida uma pessoa do seu convívio social, que tem o mesmo nível cultural, que tem as mesmas condições que você, ou mais, o que é que você fez? Se essa pessoa vai te reconvidar. Então, uma pessoa que estava ali ouvindo aquele ensinamento de Jesus, vendo Jesus curando aquele homem doente. Se você estivesse doente, você gostaria de ser curado hoje ou amanhã? Aquele homem foi curado ali, irmãos, diante do Senhor Jesus. Para que carregar sofrimento para amanhã? Aí alguém que está ouvindo isto, com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Você pode imaginar, irmãos, que eles estavam ali fazendo uma refeição, mas que eles estavam diante de Jesus, o pão da vida. E que Jesus estava dando um alimento para eles, em que em nenhum restaurante chique do mundo existia. Jesus estava dando para eles um alimento para o espírito, um alimento para a alma, um alimento, irmãos, para a vida eterna. Jesus ensina aqui uma lição de humildade. Ele pede para que convidem pessoas pobres, aleijados, mancos e cegos. Aí então vocês serão bem-aventurados. E alguém se levanta e diz: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Irmãos, em Mateus 4:4, Jesus disse o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De que adianta o homem estar com o estômago cheio, com o ventre cheio e a alma vazia? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder
a sua alma. Em João 6,51 está escrito, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Você pode imaginar, irmãos, você está ali, irmãos, testemunhando a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, Jesus saciando a fome daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças, e de repente ele falar isso daqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Em João 6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. A pergunta aqui é, você já jantou hoje? Eu também não. Eu saí de casa hoje 2h, 2h30, vim para a igreja e não jantei. E olha que a geladeira aí estava cheia, não fiz lanche. Comi uns pedacinhos de melancia. Tomei um cafezinho sem açúcar, já era mais de 5h. Mas eu não estou com fome, irmãos. E provavelmente a maioria de vocês também não jantaram ainda hoje, mas vocês estão aqui sendo alimentados pelo pão vivo, pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. E as palavras dele é espírito e vida. Na parábola, irmãos, o dono da casa é Deus. O grande banquete é o reino. Os convidados retratam a nação judaica. E eles aceitaram o primeiro chamado, a primeira mensagem. Os judeus, irmãos, eu falei hoje aqui de manhã, o judeu, eles tinham na época deles ali um exclusivismo religioso muito grande, abalizado pela palavra. Eles eram os primeiros filhos de Deus. O Pentateuco diz isto: Israel são os meus primeiros filhos. Mas quando veio Jesus, irmãos, os judeus aceitaram a lei, os judeus aceitaram Moisés, os judeus aceitaram os profetas. Mas quando a profecia se cumpriu em Jesus, irmãos, que Jesus ele aparece em Mateus, pregando um dos seus primeiros sermões, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino dos céus está próximo. Você vai ver lá que no versículo de número 17, Jesus, ele é rejeitado. O povo rejeita Jesus, os galileus rejeitam Jesus. Os religiosos rejeitam Jesus. Eles receberam a primeira mensagem, a lei e os profetas. Quando as profecias se cumprem, eles rejeitam a segunda mensagem. Em João, no capítulo de número 1, no versículo de número 11, está escrito assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, aos que creem no seu nome. E aí ele conta dentro desse contexto do que está acontecendo dentro da casa daquele fariseu, depois daquela cura extraordinária, depois que está todo mundo alimentado,
convidado, ele dá aquela lição de humildade, aí alguém se levanta e diz, olha, bem-aventurado quem comer pão no reino de Deus, bem-aventurado quem estiver aqui nesta noite, que estiver comendo a palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu, a palavra que alimenta a alma. Aí ele conta a parábola, irmãos, do reino, do homem que oferece um grande banquete, e era a cultura dos judeus, convidar a pessoa para um banquete e reservar o dia. Tal dia vai ser o banquete em minha casa. Vou dar uma festa, você é o meu convidado. Mas o convite era feito em 2 etapas na cultura dos judeus. Primeiro, marcava-se o dia, para a pessoa reservar aquele dia, era festa, era banquete, era celebração. Aí depois é que vinha o segundo convite. O servo ia, quando estava tudo pronto, dizer qual o horário do banquete. E o servo vai. E todos, ou todas as desculpas revelam falta de sinceridade da parte dos convidados. Um dos convidados disse o quê? Comprei um campo, comprei uma fazenda. Eu estou falando de uma cultura de judeu. Você já viu judeu comprar alguma coisa que ele não foi ver antes? Você já viu o judeu fazer negócios às cegas? Você já viu o judeu comprar papel podre, comprar ações que ele não conhece? Nem ouro o judeu compra sem ver, quanto mais terra. Então essa desculpa aqui é daquelas mais esfarrapadas que existe. Eu comprei um campo, eu vou ver o campo. Me desculpa, eu não posso ir ao banquete. E o segundo convidado? Recebeu o primeiro convite, quando recebeu o horário, eu comprei uma junta de bois e vou. E você acha que ele comprou essa junta de bois sem conhecimento de que os bois eram produtivos? Que eram bons de arado? Eles não queriam ir ao banquete. E o terceiro, que é um absurdo, né? Mas o texto aqui tem algo positivo. Casei com a minha, ainda bem que não foi com a amante. Ainda bem que não foi com a outra. Ele casou com a noiva, com a que estava desposada, porque o casamento, esse período de noivado do judeu já era um contrato de casamento. Eu casei-me com a minha. E a sua esposa não pode te acompanhar numa festa? Será que o convite chegou no dia da lua de mel, no dia da viagem, para a França, para a Itália, para a Grécia? Nossa, pastor, o senhor gosta da Grécia? Gosto das praias, dos museus não. Quero ir na Grécia, na praia. Museu, tem um museu aqui no Brasil, maravilhosos. Convite é aberto aos mutilados e oprimidos da sociedade. Então esses convidados, eles não querem vir à ceia, à minha festa, ao meu banquete. Tudo bem, você vai sair. E você vai trazer os pobres, os necessitados, os aleijados, os cegos, os mancos. Sabe o que eu lembro aqui, irmãos? Eu lembro do convite de Jesus em Mateus: vinde, vinde, vinde,
todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e eu vos alivia. Aqueles convidados, irmãos, aqueles judeus que eles atenderam, né, a primeira mensagem, que eles atenderam, né, o primeiro mensageiro, a lei, os profetas, eles não queriam participar do banquete do rei. Ainda mais, né, um rei, né, um homem que convida aleijado. Você sabe o que era o aleijado, o pobre, o cego, para um judeu? Lê João capítulo 9. Os discípulos eram preconceituosos quando viram o cego, perguntou: Senhor, quem pecou? Estes ou os pais para que nascessem assim? Amaldiçoado cego. Não, ninguém pecou não, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória. E até lá na frente, eles procuram aquele homem cego e questionam: tu era cego mesmo? Era. E o homem feliz: bata na boca. Esse homem que te curou é pecador. Jesus pecador? Se é pecador eu não sei. Mas uma coisa eu era, e agora, eu era, e agora, eu era, e agora, e você? Convite aberto aos mutilados e oprimidos da sociedade. Sabe como que era o preconceito religioso dos judeus? Pense em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Pedro, na casa de um Simão curtidor, fazendo uma refeição, de repente sofre um arrebatamento de espírito, tem uma visão, um monte de animais, né, dentro do lençol imundo. Ai, que horror! Ai, Senhor, eu não toco em coisa imunda. Ei, Pedro, como é que você vai chamar de imundo aquilo que Deus... Eles não entenderam a mensagem de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da... Dá bem que eu sou bom de Bíblia, hein? Dá bem, hein? Dá bem que tem alguma coisa na cabeça, hein? Glória a Deus. Quando eles foram cheios do Espírito, irmãos, aí já está, a missão. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins. Deus tinha um povo em Samaria, Deus tinha um povo lá em Jerusalém, Deus tinha um povo na Judeia, mas Deus também queria salvar um povo no Brasil, lá até os confins da terra. E Pedro: eu não toco em coisa imunda. E Cornélio está lá, e o anjo falou com ele: as tuas esmolas, a tua caridade chegou diante de Deus, está te faltando só uma coisa. Aí Pedro chega lá, irmãos, na casa daquele centurião lá, e começa a fazer toda uma exposição a respeito de Jesus. De repente, diante daquela exposição, veio o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo, igual os apóstolos. A profecia de Joel já havia se cumprido, estava se cumprindo. O Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. Não tem mais exclusivismo religioso. Eu vim e vocês me rejeitaram. A oferta de salvação seria estendida aos gentios, até aos confins da terra.
Corre não. Fica aí. A inclusão dos gentios, irmãos, é um cumprimento de Oséias 2:23. Oséias, capítulo 2, versículo 23. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-Ruana, e a Lo-Ami, direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Põe na linguagem NVI, se conseguir aí. Se conseguir, NVI. Eu a plantei para mim mesmo na terra, trarei com amor aquela que chamei, não amada, direi àquele chamado, não meu povo, você é o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Antes nós não éramos povo, mas Deus nos chamou com e pelo seu amor, e agora nós somos povo de Deus, e levantamos as mãos, e podemos dizer, tu és o meu Deus. A profecia se cumpriu. A salvação, ela foi estendida para todos os povos, para os gentios, até aqueles que não eram chamados de povo. Não, meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Acabou o exclusivismo judeu. Segunda de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém a tem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Ou arrepender-se. Qual é a vontade de Deus? É que todos se arrependam. Porém o mundo, irmãos, o mundo está, o comportamento do homem, da humanidade, está como aqueles convidados, rejeitando o convite. A iniciativa sempre é de Deus. Sempre é Deus querendo salvar o homem. Sempre é Deus querendo resgatar o homem. E o homem sempre fazendo o quê? Fugindo, se afastando da presença de Deus. Agora eu sou muito novo. Agora estou namorando. Agora estou estudando. Agora estou trabalhando. Agora vou me casar. E vou ser pai. E vou construir um patrimônio. E quando é que vai chegar a hora que você vai se voltar para Deus? É sempre Deus te chamando. É sempre Deus chamando o homem. E é sempre o homem fugindo da presença de Deus. Loucura isso. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 10. Para você entender quem é que pode ser salvo. Versículo de número 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Em uma outra versão está assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se coloca de pé. Tudo está preparado, irmãos. Tudo está preparado. Deus preparou
todo um plano de salvação para resgatar a humanidade. Deus continua convidando. Para onde, pastor? Para eu e você participar da ceia. De que ceia? Da ceia do Cordeiro de Deus. Qual é a função dele? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda em Romanos, capítulo 10, e vou encerrar aqui, só localizar aqui. Romanos 10, versículo de número 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás. O mundo aí fora está fazendo o apelo dele. O mundo aí fora está me chamando, está te chamando. Agora Deus não quer que você se perca. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Diga para a pessoa que está assim: Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Você quer se alimentar dele? Eu não sei. Mas eu vou te perguntar apenas uma vez e vou encerrar o culto. Você quer participar da ceia do Cordeiro de Deus? Você crê que Jesus Cristo veio em carne para na carne desfazer todas as obras do diabo, porque Deus era com ele? Você consegue entender que eu e você precisamos de um Salvador? E que o pastor não pode te salvar, o padre não pode te salvar, o reverendo não pode te salvar? Só quem pode te salvar, irmãos, é Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem.